aos seus assentos, em seus lugares. Solicito ao secretário que proceda à chamada dos senhores vereadores. Chamado dos senhores vereadores na sessão ordinária do dia 16 de dezembro de 2025. Admardo Antônio Schwab. Presente. Álvaro Ribeiro Lima. Presente. Fábio da Silva. Presente. Francisco Mendes Teixeira. Presente. João Paulo Lobato Salazar. Presente. José Fernando Bahia. Presente. José Maurício da Silva. Presente. Rosângela Gonçalves Maciel. Sérgio Dias. Presente. Sobre a proteção de Deus, em nome do povo de Reduto, declaro abertos os trabalhos. Leitura da ata do dia 2 de dezembro de 2025. Ata sucinta da reunião ordinária da Câmara Municipal de Reduto, Estado de Minas Gerais, aos 2 dias do mês de dezembro de 2025, às 19h15, na sede municipal da Câmara Municipal de Reduto, Minas Gerais. Reuniram-se os seguintes vereadores, sob a presidência do vereador Francisco Mendes Teixeira, Álvaro Ribeiro Lima, Fábio da Silva, Francisco Mendes Teixeira, João Paulo Lobato Salazar, José Fernando Bahia, José Maurício da Silva e Rosângela Gonçalves Maciel. O senhor presidente solicitou ao secretário para que procedesse a leitura da ata do dia 18 de novembro. O senhor presidente submeteu a ata em discussão e votação. O senhor presidente declarou a ata aprovada. Os trabalhos do dia foram conduzidos com a seguinte pauta: oração pelo vereador Admardo Antônio Schwab, leitura do projeto de decreto legislativo número 001/2025, dispõe sobre o julgamento de conta do exercício 2022, aprovada com recomendações conforme parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, e contém outras providências. Leitura do projeto de decreto legislativo número 002/2025, dispõe sobre o julgamento de contas do exercício 2023, aprovada conforme parecer prévio do requerimento número 010/2025. Leitura dos ofícios dos vereadores Álvaro Ribeiro Lima, Fábio da Silva, Sérgio Dias e Rosângela Gonçalves Maciel. Leitura do ofício do vereador José Fernando Bahia. Leitura dos pedidos de providência do vereador José Fernando Bahia. O senhor presidente colocou a palavra franca no pequeno expediente. O senhor presidente suspendeu a sessão por alguns minutos. Retornando para o grande expediente, o senhor presidente solicitou ao secretário que fizesse a verificação de quórum. Foram aprovados os projetos e decretos número 001/2025 e o número 002/2025, por 7 votos nominais pelos vereadores Admardo Antônio Schwab, Álvaro Ribeiro Pereira Lima, Fábio da Silva, João Paulo Lobato Salazar, José Fernando Bahia, José Maurício da Silva e Rosângela Gonçalves Maciel. Fizeram uso da palavra os senhores vereadores Fábio da Silva, Rosângela Gonçalves Maciel, José Fernando Bahia, José Maurício da Silva, Álvaro Ribeiro Lima e Admardo Antônio Schwab. O senhor presidente Francisco Mendes Teixeira. As íntegras das palavras da reunião serão anexadas em mídia digital e audiovisual para a ata minuciosa. Nada mais havendo a tratar com a chamada final, os mesmos vereadores presentes no início. O senhor presidente encerrou a sessão do que para constar lavou essa ata. Vereador Francisco Mendes Teixeira, presidente, e vereador João Paulo Lobato Salazar, secretário. 2 de dezembro de 2025. Tem que fazer a correção aqui no nome do alvo. A ata está em discussão e votação. Os que tiverem de acordo permaneça como estão, e os que tiverem contra pode se manifestar. A ata está aprovada. Oração pelo vereador Admardo Antônio Schwab.
Em nome do Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Senhor, aqui estamos reunidos em Teu nome, desejosos de construir Teu reino. Que o Espírito Santo que enviastes aos nossos corações e mantém viva a Tua presença em nós. Ensine o que devemos refletir e os passos que devemos dar, para que, fortalecidos com Tua graça, possamos realizar Teus desígnios. Sê Tu, o Espírito Santo, o inspirador do nosso discernimento. Ensina-nos a escutar os outros, a nos deixar iluminar por Suas luzes. Ensina-nos a propor e não a impor. E faze que busquemos sempre a verdade. Livra-nos da cegueira de quem acredita ter razão, dos favoritismos, de toda acepção de pessoas, da autossuficiência. Une-nos a Ti para que nunca nos afastemos da verdade. Amém. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Leitura das proposições apresentado à mesa. Projeto de lei número 01/12/2024. Projeto de Lei 012/2025. Estabelece proposta orçamentária, estimado a receita e fixando a despesa do município de Reduto, Minas Gerais, para o exercício 2026. Autoria: Prefeita Municipal. Parecer. Reunião conjunta de comissões. Comissão de Legislação e Justiça. Presidente: vereador Fábio da Silva. Vice-presidente: vereador Sérgio Dias. Relatora: vereadora Rosângela Gonçalves Maciel. Suplente: vereador José Fernando de Bahia. Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária de Tomada de Contas. Presidente: vereador Admar Antônio Schwab. Vice-presidente: vereador Álvaro Ribeiro Lima. Relator: vereador José Maurício da Silva. Suplente: vereador João Paulo Lobac Salazar. Assunto: projeto de lei número 012/2025. Estima a receita e fixe a despesa do município de Reduto, Minas Gerais, para o exercício financeiro de 2026. A LOA. Relatório. Na reunião conjunta das comissões de Legislação e Justiça e de Fiscalização Financeira e Orçamentária e Tomada de Conta, realizada em 15 de dezembro de 2025, foram apresentadas e debatidas emendas parlamentares ao referido projeto, classificando como emenda modificativa, aditiva, de natureza impositiva e supressiva. Dentre as alterações propostas, destaca-se a redução do percentual de autorização para a abertura de créditos suplementares, originalmente fixado pelo Poder Executivo em 30%, passando para 5%. Iniciais. Assunto: projeto de lei número 012/2025. Estima a receita e fixe a despesa do município de Reduto, Minas Gerais, para o exercício financeiro de 2026, a LOA, 2026. No termo do artigo 229 do Regimento Interno, fica o artigo 5º, inciso 1 do projeto de lei número 012/2025, modificado nos seguintes termos, onde se lê: artigo 5º. Durante a execução orçamentária, fica o Executivo Municipal autorizado a abrir crédito adicionais suplementares até o limite de 30% da despesa fixada nessa lei, para reforçar dotações que se tornem insuficientes, mediante o decreto do Executivo, podendo, para tanto, anular parcial ou totalmente a dotação orçamentária, conforme disposto no inciso 3 do artigo 43 da Lei Federal número 4.320/64,
Inciso 1. Fica autorizado a utilizar o excesso de arrecadação na forma do inciso 3, do artigo 43 da Lei Federal número 4.320/64, bem como utiliza o superávit financeiro, apurado em balança do exercício anterior, na forma do inciso 2 do artigo 43 da Lei Federal 4.320/64, até o limite de 30% da despesa fixada na lei. Artigo 5º. Fica-se os poderes executivo e legislativo autorizados a abrir créditos adicionais suplementares, respeitando as demais precisões constitucionais e nos termos da Lei Federal número 4.320/1964, até o valor correspondente 5% do montante previsto nesta lei. Utilizando como fonte de recurso anulação de dotação, excesso de arrecadação ou superávit financeiro. Justificativa. As modificações honra pleitada visa ajustar o percentual para abertura de créditos adicionais, suplementares ao limite tecnicamente aceitável e sugerido pelo TSE Minas Gerais, para uma boa e fiel análise de execução orçamentária e acompanhado do Poder Legislativo. Ademais, durante o ano, o Poder Executivo pode requerer, mediante comprovação e indicação das operações pretendidas, autorização para o novo percentual, se necessário. Reduto 15 de dezembro de 2025. As comissões também são as mesmas aqui, né? Assunto: projeto de lei número 012/2025. Estima-se a receita e fixe despesa do município de Reduto, Minas Gerais, para o exercício financeiro de 2026, a LOA. No termo do artigo 229, inciso 1 do Regimento Interno, fica suprimido o inciso 3 do artigo 5º do projeto de lei número 02/2025, que possui o seguinte teor. Inciso 3. Não onera o limite expresso no caput deste artigo, até o limite de mesmo percentual do caput deste artigo. Os créditos adicionais destinados a suprir insuficiência das dotações inerentes à seguinte despesa: 1. Com pagamento de dívida pública, de precatória e de sentenças judiciais, bem como os créditos à conta da dotação, reserva da continência e aquelas destinadas à contrapartida de convênios, acordo e ajuste. 2. Com pessoal e encargos. 3. Que exige adequação de formas e destinação de recursos para fins de atendimentos às alterações na legislação, inclusive os saldos financeiros remanescentes do exercício anterior, redefinindo o grupo da fonte e destinação de recurso ou inclusão, transferência ou movimentação de fontes e destinação de recurso. 4. A serem paga com recurso vinculado, quando utilizares fontes e destinação de recurso, o saldo financeiro desse recurso. 5. Que exige alteração da modalidade da despesa e do identificado de procedência e uso. Sala das Sessões, 15 de dezembro de 2025. Justificativa. A supressão do presente dispositivo faz-se necessário para garantir a integridade do princípio do planejamento e o efetivo controle legislativo sobre a execução orçamentária. A inclusão das despesas de caráter constitucional é previsível, com pessoas em cargo de dívida, de dotação técnica orçamentária. Tais despesas, por uma natureza rígida, deve ser estimada percentual já autorizada no caput. Premia a ineficiência no planejamento e confere ao Poder Executivo uma flexibilidade extensiva, caracterizando o vedado. Orçamento, cheques em brancos. Ao permitir que grandes volumes de recursos seja remanejado, se impacta no limite de suplementação. O dispositivo esvazia a competência constitucional da Câmara Municipal de autorizar a fiscalizar as alterações orçamentárias. Artigo 166 da CF 88, transformando o orçamento em uma peça de mera ficção contábil.
As comissões também são as mesmas, né? O assunto é projeto de lei número 012, estima a receita e fixa de despesa do município de Reduto Minas Gerais para o exercício financeiro de 2026. No termo do artigo 229, inciso 1 do Regimento Interno, fica suprimido o artigo 6 do projeto de lei número 012/2025, que possui o seguinte teor. Artigo 6. Fica o Poder Executivo autorizado de acordo com o dispositivo no artigo 165 do inciso 8 da Constituição da República. 1. Realizar operações de crédito por antecipação de receita até o valor da despesa de capital. 2. Realizar operações de crédito até o valor da despesa de capital. Justificativa. Embora a Constituição Federal, artigo 165, inciso 8, faculte as autorizações de operações de crédito na LOA, tal prática, quando feita de forma genérica, configura um cheque em branco ao Poder Executivo. As operações de crédito prometem o orçamento de exercício futuro e envolve garantia do Tesouro Municipal. Portanto, cada operação de crédito deve ser analisada individualmente por esta Casa de Lei, mediante o projeto de lei específico, permitindo que os vereadores fiscalizem as taxas de juros, o prazo de carência e as garantias oferecidas, e principalmente a destinação do recurso. A autorização genérica na LOA subtrai do Legislativo o poder de avaliar a conveniência e a oportunidade individualmente do público. Essas aqui são as emendas, né, dos vereadores do projeto de lei 0109, do 01 até o 09, né, 50% é direto para a saúde e os outros 50% foi destinado ao esporte, calçamento, lazer e obras. Projeto de lei número 013 de 2025. Projeto de lei número 013/2025. Institui o plano pluvial do município de Reduto, Minas Gerais, para o quadriênio 2026-2029 e das outras providências. Autoria, Prefeita Municipal. Parecer. Reunião conjunta de comissões. Comissão de Legislação e Justiça. Presidente, vereador Fábio da Silva. Vice-presidente, vereador Sérgio Dias. Relatora, vereadora Rosângela Gonçalves Maciel. Suplente, vereador José Fernandes Bahia. Comissão de Fiscalização Financeira, Orçamentária e Tomada de Contas. Presidente, vereador Edmar Antônio Schwab. Vice-presidente, vereador Álvaro Ribeiro Lima. Relator, vereador José Maurício da Silva. Suplente, vereador João Paulo Lobac Salazar. Assunto: projeto de lei número 13/2025. Aprova o plano plurianual PPA do município de Reduto, Minas Gerais, para o período de 2026 a 2029. Relatório. Trata-se de análise do projeto de lei número 013/2025, de iniciativa do Poder Executivo Municipal, que institui o plano PPA 2026-2029 do município de Reduto, Minas Gerais. Instrumento de planejamento de médio prazo, que estabelece as diretrizes estratégicas do governo, objetivo, programas, metas e prioridades da administração pública municipal para o quadriênio. Na reunião conjunta das comissões de Legislação, Justiça e de Fiscalização Financeira e Orçamentária e Tomada de Conta, os vereadores deliberaram pela aprovação adequada às demais peças orçamentárias. Fundamentação: primeridade, formais ou materiais, tampouco irregularidades, que impeça a regular tramitação e deliberação da proposição. 2. Quanto aos impactos financeiro e orçamentário. Sobre o financeiro e orçamentário, o plano 2026-2029 encontra-se estruturado de modo a permitir o adequado acompanhamento das políticas públicas e a programação das ações governamentais ao longo do período de sua vigência. As diretrizes programam as metas previstas no PPA,
mostra-se compatível e passível de adequação às demais peças do sistema orçamentário municipal, notalmente às leis de diretrizes orçamentárias, a LDO, e a Lei Orçamentária Anual, a LOA, observando-se os princípios da integração e da coerência do planejamento público. Conclusão. Diante do exposto, as comissões de Legislação e Justiça e de Fiscalização Financeira Orçamentária e Tomada de Conta, reunidas em sessões conjuntas, manifesta-se favoravelmente ao projeto de lei número 013/2025, o PPA 2026-2029, opinando por sua aprovação, com as devidas adequação e as demais peças orçamentárias do município. Sala das Comissões, 15 de dezembro de 2025. Projeto de lei número 021/2025. Projeto de lei 021/2025. Autoriza a abertura de crédito suplementar do orçamento geral do município em favor da Secretaria Municipal de Obra, no valor de R$ 2.732.000. Esse projeto vai para as comissões. Projeto de lei número 022/2025. Projeto de lei 022/2025. Autoriza a abertura de crédito adicional suplementar do orçamento geral do município em favor de diversas Secretaria Municipal no valor de R$ 2.750.000. Também vai para as comissões esse projeto. Projeto de lei número 023/2025. Projeto de lei 023/2025. Autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento geral do município, em favor do SAAI, Serviço Autônomo de Água e Esgoto, de Reduto Minas Gerais, no valor de R$ 83.600. Também vai para as comissões. Leitura do parecer conjunto das comissões em relação ao projeto de lei complementar número 02/2025. Parecer. Reunião conjunta de comissões. Comissão de Legislação e Justiça. Presidente, vereador Fábio da Silva. Vice-presidente, vereador Sérgio Dias. Relatora, vereadora Rosângela Gonçalves Maciel. Suplente, vereador José Fernandes Bahia. Comissão de Fiscalização Financeira Orçamentária e Tomada de Contas. Presidente, vereador Edmar Antônio Schwab. Vice-presidente, vereador Alvo Ribeiro Lima. Relator, vereador José Maurício da Silva. Suplente, vereador João Paulo Lobato Salazar. Assunto: projeto de lei complementar número 02/2025. Dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender às necessidades temporárias de excepcional interesse público, nos termos do artigo 37, inciso 6, da Constituição Federal e das outras providências. Relatório. Trata-se da análise do projeto de lei complementar número 02/2025, de iniciativa do Poder Executivo Municipal, que dispõe sobre a regulamentação da contratação por tempo determinado, destinada a atender necessidade temporária de interesse público no âmbito da administração pública municipal. A proposição estabelece a seguinte hipótese: autorizando da contratação temporária os requisitos para admissão, o prazo do contrato, as formas de rescisão e vedações aplicável, bem como o regime jurídico e previdenciário do contrato com fundamento no artigo 37, inciso 5 da Constituição Federal. Fundamentação. Quanto aos aspectos de constitucionalidade e legalidade. Quanto aos aspectos de continuidade e legalidade, as técnicas legislativas, a matéria insere-se na competência legislativa do município e decorrer de iniciativa legítima do Poder Executivo, encontrando respaldo no artigo 37, inciso 5 da Constituição Federal. Todavia, no curso da análise pelas comissões permanentes,
verificou-se a necessidade de aprofundamento do debate legislativo, especialmente quando a delimitação concreta da hipótese de excepcional interesse público, ao impacto prático das contratações temporárias na estrutura administrativa municipal e a compatibilidade da proposição com o planejamento de pessoa do município. Quanto aos impactos financeiros e orçamentários, sobre o aspecto financeiro e orçamentário, embora o projeto de lei complementar preveja a observância das dotações próprias e dos limites dos impostos pela Lei Complementar número 101/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, as comissões entenderam que a matéria demanda análise detida no contexto da presente sessão legislativa, especialmente quando a repercussão das contratações temporárias na despesa com o pessoal. As comissões entenderam que a proposição demanda melhor no âmbito da presente sessão legislativa, sobretudo diante da necessidade de avaliação global da despesa com pessoa da autarquia, razão pela qual se mostra prudente o arquivamento provisório da matéria. Conclusão. Diante do exposto, as comissões de Legislação e Justiça e de Fiscalização Financeira e Orçamentária e Tomada de Conta, reunidas com a sessão conjunta, unanimidade, na forma do artigo 185 do Regimento Interno da Câmara Municipal, manifesta-se arquivamento provisório do projeto de lei número 02/2025, na presente sessão legislativa. Ressalva que o arquivamento, ora proposto, não impede a representação da matéria em momento oportuno, mediante novo encaminhamento pelo Poder Executivo, caso entenda necessário. Sala das Comissões, 15 de dezembro de 2025. Leitura do parecer do conjunto das comissões em relação ao projeto de lei número 020/2025. Parecer. Reunião conjunta de comissões. Comissão de Legislação e Justiça. Presidente, vereador Fábio da Silva. Vice-presidente, vereador Sérgio Dias. Relatora, vereadora Rosângela Gonçalves Maciel. Suplente, vereador José Fernando de Bahia. Comissão de Fiscalização Financeira, Orçamentária e Tomada de Contas. Presidente, vereador Edmar Antônio Schwab. Vice-presidente, vereador Alvo Ribeiro Lima. Relator, vereador José Maurício da Silva. Suplente, vereador João Paulo Lobac Salazar. Assunto. Projeto de lei número 20/2025 dispõe sobre as viagens oficiais, concessão de diárias aos servidores públicos e agente político do Poder Executivo de Reduto, Minas Gerais. Relatório. Trata-se de análise do projeto de lei número 20/2025, de iniciativa do Poder Executivo Municipal, que se tem por finalidade disciplinar as viagens oficiais e a concessão de diárias aos servidores públicos e agente político do Poder Executivo, estabelecendo critérios, procedimentos, limites e forma de prestação de conta da despesa decorrente do deslocamento institucionais. A matéria possui relevância administrativa e financeira, tendo impacto direto na rotina do serviço público, que demanda deslocamento para participação em custos e reuniões, eventos técnicos, diligências administrativas e demais atividades de interesse do município. Na reunião conjunta de Comissão de Legislação e Justiça e de Fiscalização Financeira e Orçamentária e Tomada de Conta, realizado no dia 15 de dezembro de 2025, os membros, por unanimidade, entenderam que o projeto demanda maior debate e aprofundamento técnico, especialmente quando a adequação do texto legal à realidade funcional dos servidores e à necessidade operacional do município. Fundamentação. Quanto aos aspectos de constitucionalidade e legalidade, o projeto de lei número 20/2025 insere-se na competência legislativa e administrativa do município, sendo legítima a iniciativa do Poder Executivo para regulamentar despesas relativas à viagem oficial e à concessão de diária aos agentes públicos. Todavia, no curso de discussões, os vereadores integrantes das comissões apresentaram ponderações e sugestões quanto à arrecadação de dispositivo específico, visando ao aprimoramento das normas, maior clareza, segurança
segurança jurídica e adequação às práticas administrativas locais. Diante disso, as comissões entenderam que se recomendava a realização de diligência a fim de possibilitar a análise mais detida da matéria e a construção de um texto legal mais consensual e tecnicamente adequado. 2. Quanto aos impactos financeiros e orçamentários. Sobre o aspecto financeiro e orçamentário, a concessão de diária configura despesa pública típica, prevista a constitucionalidade às leis orçamentárias vigentes. Contudo, eventuais ajustes nos textos legais pode na forma de execução e controle dessa despesa. Assim, a convenção do projeto e diligência permitiram que as sugestões apresentadas pelos vereadores sejam avaliadas de maneira conjunta com representações do Poder Executivo e dos servidores diretamente envolvidos, garantindo maior precisão, transparência e equilíbrio na futura aplicação das normas. Conclusão. Diante do exposto, a Comissão de Legislação e Justiça e de Fiscalização Financeira e Orçamentária e Tomada de Conta, reunida em sessão conjunta por unanimidade, manifesta-se pela convenção do projeto de lei número 20/2025, em diligência. Portanto, sugere a formação de uma comissão especial composta por representante dos motoristas do município de Reduto, representante do Poder Legislativo e representante do Poder Executivo, com a finalidade de discutir e analisar e sugerir ajuste e aperfeiçoamento ao texto legal de forma colaborativa e propositiva, sem caráter impositivo, visando a construção de uma norma mais adequada ao interesse público. Sala de Comissões, 15 de dezembro de 2025. Leitura do requerimento número 010/2025. Requerimento número 010/2025. Requer ao plenário a continuidade dos trabalhos de comissões após o término da atuação da sessão legislativa, no termo do inciso 2 do artigo 5º da Lei 1.579/1952. Senhor presidente, requeremos com fundamento no inciso 2 do artigo 5º da Lei 1.579/1952, seja submetido ao plenário consulta acerca de viabilidade e constitucionalidade do trabalho da Comissão Parlamentar de Inquérito, número 001/2025, na próxima sessão legislativa, considerando a proximidade do recesso. Justificativa. O texto legal dispõe que, artigo 5º, inciso 2, as comissões parlamentares de inquérito terminam com a sessão legislativa e que tiver sido otorgada, salvo a deliberação respectiva Câmara, prorrogando-a dentro da legislatura em curso. Observa-se que o conceito de sessão legislativa é entendido como período normal de atividade da Câmara, 2 de fevereiro a 17 de julho e 1º de agosto a 22 de dezembro, coincidindo com o ano legislativo. Ante o exposto considerado, a existência de interpretação fulcrata no dispositivo em questão sobre a necessidade de consulta ao plenário, para que os trabalhos tenham continuidade nos próximos anos. Requeremos que seja o presente submetido à deliberação do plenário, uma vez que o plenário inicia os trabalhos em 120 dias. Sala de reuniões, 4 de dezembro de 2025. Leitura da ata da reunião da Comissão Especial, portaria número 340/2025, Câmara Municipal de Reduto, Minas Gerais. Ata da reunião de comissão especial, portaria número 340/2025, Câmara Municipal de Reduto, Minas Gerais. Aos 5 dias do mês de dezembro do ano de 2025, às 15 horas, na dependência da Câmara Municipal de Reduto, Minas Gerais, reuniu-se a comissão especial, designada pela portaria número 340/2025, composta pelos vereadores Álvaro Ribeiro Lima, PSD,
Admardo Antônio Schwab, Novo, e Fábio da Silva, do PSDB, com a finalidade de analisar e emitir parecer sobre o veto total oposto pela chefe do Poder Executivo, a emenda auditiva número 004/2025. Aponta o projeto de lei número 017/2025, proposição da lei número 666/2025. A reunião foi declarada aberta pelo membro da comissão. Foi apresentado os pareceres jurídicos número 05/2025, encaminhado pela assessoria jurídica dessa casa, contendo análise técnica e fundamentação quanto à existência ou não de vício jurídico capaz de amparar a manutenção dos vetos. Após leitura dos fundamentos constantes do parecer jurídico, passou-se a manifestação dos membros da comissão. Primeiro, o vereador Álvaro Ribeiro Lima, do PSB, opinou pela derrubada do veto, considerando que a justificativa apresentada pelo chefe do Poder Executivo não se mostrará suficiente para sustentar a manutenção do veto. 2. O vereador Fábio da Silva, do PSDB, igualmente manifestou favorável à rejeição do veto, destacando que o conteúdo da emenda aditiva número 004/2025 reforça a transparência e a fiscalização e o controle externo da constitucionalidade, atributos ao Legislativo, não havendo violação aos princípios da separação dos poderes nem criação de despesas indevidas. 3. O vereador Admardo Antônio Schwab, do Novo, por sua vez, opinaram pela submissão do veto ao plenário, a fim de que a decisão final seja deliberada pelo conjunto dos vereadores, entendendo que cabe ao colegiado plenário a apreciação política e legislativa sobre a pertinência da manutenção ou rejeição do veto. Registradas as manifestações individuais, solicite-se a inclusão em pauta de votação em plenário, conforme determinado o regimento interno. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e, para constar, foi lavada a presente ata, que após lida e achada conforme vai ser assinada por todos os membros da comissão. Reduto, Minas Gerais, 5 de dezembro de 2025. Álvaro Ribeiro Lima, PSB, vereador. Admardo Antônio Schwab, do Novo, vereador. E Fábio da Silva, do PSDB, vereador. A palavra está franca no pequeno expediente. A sessão está suspensa por alguns minutos.